Nessa segunda aula eu quero trazer ainda algumas reflexões, alguns aspectos teóricos sobre educação musical. O primeiro deles, para nós construirmos as nossas aulas de educação musical, de musicalização, temos que ter em mente como que funciona a relação dos estudantes com música. Veja, precisamos construir aulas que funcionem com 3 elementos. A experiência que os estudantes possuem com música pode ser uma experiência ampla. Os smartphones, hoje em dia, permitiram que nós andássemos com equipamento musical, de reprodução musical o tempo inteiro. E é isso que os estudantes fazem o tempo inteiro. Os estudantes o tempo inteiro estão ouvindo música. Então, eles têm uma experiência de escuta muito grande. Essa é uma das experiências. Porém, nós temos que trazer outras experiências. Nós temos que trazer a experiência de executar a música. Além de escutar, nós precisamos trazer a de executar a música e nós precisamos trazer a experiência física, de sentir, de perceber a música. A experiência deles auditiva com música é muito forte. Nós precisamos pensar numa maneira de trazer uma experiência prática, uma experiência que permita a execução musical. Veja, a música se expressa e existe como música através de atos como executar, compor, apreender, experimentar. Esses verbos nos trazem um panorama de como que nós sentimos e de como nós experienciamos a música no cotidiano. Na educação musical, então, nós temos que buscar 2 caminhos que são caminhos interdependentes. Porque, como a gente já falou, os estudantes, eles já escutam bastante música, certo? Quais são os caminhos que nós temos que buscar, então? Primeiro deles, um envolvimento que permita com que eles aprendam a fazer música. E o segundo caminho tem a ver com envolvimento receptivo, com o abrir-se para novas experiências musicais. Algo que vai implicar superar algumas resistências, algumas barreiras que se tem sobre um determinado tipo, um determinado gênero musical, sobre aquilo que é novo, sobre aquilo que parece estranho. A educação vai buscar, então, tornar o aluno confortável o suficiente com elementos musicais, com formas, técnicas que o permitam falar através da música. Ela vai tratar de tornar o aluno confortável o suficiente com elementos musicais, com formas e técnicas, dos quais ele se permita falar através da música e para que a música fale através dele. As técnicas, então, que nós podemos trazer para a sala de aula, porque muitas das vezes nós vamos ter que trazer técnicas de como se toca algo, como é uma técnica mais apropriada, uma técnica mais confortável. A técnica ela vai estar a serviço dessa conexão. Ela não termina com conhecimento e grau de competência técnica. Ela é somente um elemento de conexão que vai permitir com que o sujeito transite por entre a música. Dessa maneira eu quero trazer uma reflexão com vocês para que nós construamos as nossas aulas a partir da ideia do jogo. O cerne da educação musical, a partir dessa reflexão que eu trago e dessa metodologia que eu proponho, é o jogo. Então nós vamos ter alguns elementos que nós vamos observar, mas todos eles são norteados pela ideia do jogo. O primeiro dos elementos é o escutar. O escutar é a nossa referência para a reprodução, para a criação, para que todos os outros procedimentos musicais ocorram. É a percepção. Então nós vamos fazer algumas práticas nas próximas aulas, eu vou trazer alguns elementos, propostas pedagógicas, que tenham a ideia e o elemento da percepção como cerne, que é o escutar. O outro ponto é o executar. Sempre o executar, de alguma maneira, seja ela através do canto, seja ela através da percussão corporal, seja ela através da percussão em instrumentos alternativos, construído a partir de recicláveis, né, a partir do material reciclado, ou mesmo através de instrumentos convencionais, se a sua escola tiver esses instrumentos, tudo isso vai ser
colocar em prática, ou colocar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Os estudantes vão tocar, o executar é o tocar. Um terceiro ponto que eu quero trazer, que é muito importante também, que é o mover. Lembram da ideia do jogo? Né? Então, no jogo eu vou ter um jogo de escuta, de percepção, eu vou ter um jogo de execução, então eu vou ter um jogo de mover também. É preciso movimentar os corpos. Música é basicamente matéria se movendo. O mover é importante, porque o que é o som? O som é basicamente aquilo que é captado pelo nosso aparelho auditivo a partir de uma movimentação de moléculas. Para existir algum som, tem que ter alguma molécula se movimentando. Se não existir movimento, não existe som. Então, a ideia é a gente trazer também esse movimento para o nosso fazer musical, para nossas aulas. Muitas das metodologias de educação musical ativa já entenderam a importância do movimento, da conexão do movimento com fazer música, com estudar música através dos movimentos, como estudar os conceitos musicais a partir de movimentação corporal. E o quarto aspecto, que também vai estar relacionado com jogar aqui, é o aspecto da criação. Então, em todas as dinâmicas, em todas as atividades pedagógicas, nós vamos estar sempre buscando um mecanismo que permita que os estudantes consigam estar criando o tempo inteiro, que eles consigam estar experimentando esse ato de criar, de estar colocando em prática os aspectos que eles vão observando, os aspectos que eles vão aprendendo, as técnicas, os conceitos, todos esses conceitos, a apreensão desses conceitos, ela se dá de fato a partir do momento em que ela é aplicado no ato da criação, de estar manipulando novas formas, de estar conectando informações, de tanto as informações que nós trazemos nas aulas, né, as informações pedagógicas, musicais, os conceitos, quanto as informações que eles já trazem. A ideia é que estejam conseguindo conectar esses dois elementos. A ideia é que consigam estar conectando a informação que eles já trazem, a informação que eles já têm, as informações que eles carregam com eles, que eles vão apreendendo do mundo, com aquilo que é visto na sala de aula. Então, esses quatro aspectos, né, o escutar, o executar, o movimentar, se movimentar e o criar, todos eles vão estar norteados por um elemento central aqui, por um elemento fundamental, que é o jogo, que é o jogar. Então a gente parte do jogo, toda a dinâmica, toda a prática, a gente constrói a partir do jogo e a gente acaba num jogo. A ideia do jogar, do lúdico, do brincar, para o estudante, sempre é muito mais interessante do que uma atividade na qual não inclua essa dinâmica do jogo. Perceba que o jogo aqui, ele não vai ser uma atividade competitiva, da qual um vai ser melhor que o outro, da qual vai ter um vencedor no final. Não vai acontecer nada disso. O jogo é a experimentação dele com ele mesmo, dele descobrindo novas formas de se portar no mundo a partir de uma nova linguagem, de novos elementos que ele vai absorvendo. E aí, assim, as práticas pedagógicas, em boa parte delas, é difícil distinguir se a gente está fazendo uma prática de escuta, se está fazendo uma prática de movimentação, se está fazendo uma prática de criação. Por quê? Porque está tudo ocorrendo junto. Mas é claro que vão ter momentos em que dá para perceber nitidamente essa atividade é uma atividade de escuta, de percepção. Essa atividade é uma atividade de criação, ela está mais voltada para isso, está mais evidente. É possível fazer isso, que é o que eu vou estar demonstrando nas próximas aulas. A ideia é estar trazendo essas dinâmicas, né, trazendo algumas práticas, e aí vocês vão poder perceber, eu vou estar trazendo isso, eu vou estar evidenciando, né, essa atividade, é uma atividade pedagógica da qual está mais presente a ideia do escutar, da qual está mais presente a ideia de executar, da qual está mais presente a ideia de criar. Mas, no geral, a metodologia que eu estou trazendo é nortear nossas aulas por práticas que contemplem simultaneamente todos esses elementos.
Então, nas próximas aulas, estaremos trazendo algumas atividades.